Boa noite, alunos do terceiro período da nova faculdade em Contagem. Nós estamos aí com mais uma aula de teoria contemporânea da administração e hoje a nossa aula vai ser sobre downsize. A gente já falou um pouco sobre essa técnica, essa metodologia, mas eu quero então falar um pouco mais de uma maneira mais detalhada para que vocês entendam, né, um pouco sobre esse conceito, tá bom? Downsize, então vamos iniciar aí o que que é, qual que é o conceito. É um termo, né, que é em inglês, downsize, que se fala, que começou a ter uma relevância no mundo corporativo a partir das últimas décadas do século XX, ou seja, a partir aproximadamente aí da década de 80, que downsize começou a ser falado. Então, é um termo em inglês, começou bem ali nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, ter ali algumas ações empresariais relacionadas a downsize. Por que que ele aconteceu, né? Por que que esse termo ele foi inserido dentro das organizações? Foi por causa de um período de crise econômica, tendo ali vários avanços tecnológicos, né, ali começando uma globalização, e as pessoas que faziam, então, muito serviço braçal, muito serviço operacional, eram pessoas que tinham, então, dificuldade de se adaptar a essas novas tendências do mercado. Ou seja, pessoas que, por exemplo, eram telefonistas e que não tinham, não queriam, então, se atualizar para as novas eras, né, da informática. Então, acabou que tiveram pessoas que ficaram no meio do caminho em função disso, né? Ficaram aí presos por causa de uma barreira tecnológica ou por surgir várias máquinas, por surgir várias automatizações. Pessoas que antes tinham um emprego muito braçal, muito manual, elas começaram a ser substituídas por tecnologia. Então, uma tecnologia que era adquirida na empresa, às vezes faziam com que aquela empresa tivesse 100 pessoas, né, assim, desempregadas. E essa é uma questão que é uma tendência não somente daquela época, mas é uma tendência inclusive de hoje, tá? Então, essas organizações elas foram obrigadas a então repensarem no método de trabalho, nas atividades, nos processos. Então, vão ter ali uma redução de pessoas, necessariamente de pessoas, e otimizar processos. Então, o que, que a gente fala de downsize? Ele entende que ele down para baixo, né? É, então, é um esmagamento, um achatamento da sua hierarquia, do seu organograma, vamos dizer assim. Pode ser que empresas tenham um organograma muito grande e o downsizing faz com que esse organograma ele fique mais enxuto, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter várias áreas dentro da empresa e o downsizing pode pegar, de repente, a área de finanças e a área administrativa e colocar juntas. Eles podem colocar uma área, por exemplo, de departamento pessoal e treinamento e desenvolvimento juntas. Eles vão, então, sempre otimizar, sempre tendo, de repente, uma pessoa de atendimento que é responsável pelo front-end, colocar com uma pessoa com back-office. Então, unir essas duas áreas. É necessário, né, sempre pensar nos processos e na otimização desses recursos, e é por isso que o downsize vem assim sendo difundido e que é algo bem importante para as organizações, porque a cada dia a gente pensa em redução de custo, né? A gente pensa em trabalhar com menos pessoas e para alcançar ótimos resultados. E o downsize ele vem com essa metodologia, com essa visão de que nós precisamos, então, sempre reduzir, mas com ótima eficiência. Com essa questão aí do Covid-19, a gente tem visto que algumas empresas têm realizado downsize, né? Porque é necessário cortar pessoas, a gente rever processos, a gente faz situações que a gente não fazia antes, mas justamente para poder ter a organização bem atuante
é isso que nós vemos assim durante, né, esse tempo. Então, isso é muito importante. Vocês já conheciam o termo? Vocês conhecem empresas que se adaptaram a essa questão do downsize? Não. Alguém mais? Não esse termo, né? Mas no cotidiano, assim, a gente vê que isso realmente acontece. Igual você falou, principalmente por causa do Covid, muitas empresas estão fazendo isso, né? Um trabalho que geralmente era para 3 pessoas, uma pessoa só está fazendo. Isso. Quando uma pessoa faz um trabalho de que às vezes era o de mais pessoas, não necessariamente foi feito um downsize, tá, pessoal? O downsize ele não vai ter necessariamente a questão de teve demissão, reduzir o setor, o downsize foi aplicado. Não é bem assim. O downsize é uma metodologia, então eu não posso somente reduzir, eu preciso pensar de uma maneira que eu tenha um processo bem definido e redesenhado. Antes esse processo era ali feito para mais pessoas e agora esse processo ele tem sido realizado de uma maneira mais enxuta. Então, não é simplesmente demitir e falar, olha, agora você se vira aí com as possibilidades que eu estou te dando. Não é assim. Você pode e é necessário que com essa metodologia você redirecione e reprograme a sua empresa como um todo. Nós vamos Professor, avançar. Pode foi falar. exatamente o que aconteceu na minha empresa. Eu trabalho numa empresa que é transporte. Hum. Eram 10 funcionários trabalhando no rastreamento. Desses 10 funcionários, 5 foram mandados para casa, romperam o contrato temporário, né? Igual está na lei que o Bolsonaro assinou a sanção. Quem ficou lá foi nós ficamos, foram 5 pessoas. Nós pegamos todos os veículos, nós 5 estamos rastreando. Só que o que acontece? Nós rastreávamos vazio e carregado. Agora a gente recebe uma programação dos veículos que estão carregando e rastreamos somente os carregados. A gente dá prioridade somente para os carregados. Justamente a empresa readaptou para estar trabalhando entre 5 pessoas. Ótimo, muito bom. Então. Sua empresa é de rastreamento, Wilson? O Wilson, eu entrei na minha conta sem querer. É do meu irmão essa conta aqui, é Denilson. Ah, tá bom, é Denilson, tá bom. É porque apareceu o Wilson para mim. É rastreamento. Tá. Você pode falar o nome, não? Denilson? Não, o nome da empresa. Tora Transporte. Tora. Não, eu digo isso porque eu já trabalhei nesse ramo que você está dizendo. Eu fiz, em 2010, uma empresa canadense chamada WebTech. Uma empresa canadense veio para o Brasil implementar os rastreadores aqui e eu fui um dos responsáveis por fazer ali a empresa como filial aqui no Brasil. E aí nós trabalhávamos dentro desse ramo, justamente nessa questão de monitoramento e rastreamento de veículos. E uma das áreas que eu prestava serviço era muito relacionado a esse ramo, né? Que a gente tinha o Centro de Inteligência e Monitoramento. E a gente fazia justamente isso que você está falando. De uma certa maneira, todos os veículos eles estão monitorados, mas o rastreamento a partir do momento que eles colocam uma programação, né, e informa aí para a empresa. Isso, ok, isso. Muito bom, muito bom. E é isso aí. O downsize aplicou então na sua organização, Denilson. Professor. Oi. Só uma dúvida, igual geralmente em sites, né? Ao invés de ter um funcionário ali no site à disposição do cliente, eles colocam agora inteligência artificial. O downsize se aplicaria nisso? Não, isso aí foi uma forma que a tecnologia de fato alcançou, que é a questão de uma tecnologia vai substituir uma pessoa, por exemplo, isso é muito normal, mas não necessariamente o downsize se aplicaria. Aplica se houver ali alguns critérios que, por exemplo, é a redução, então, de funcionários, mas ampliação de procedimentos, é a questão do achatamento ali, tirar alguns níveis hierárquicos da organização, isso faz com que o downsize seja aplicado. Mas não uma substituição de uma determinada pessoa faz com que o downsize seja a gente não pode falar que isso é um downsize, tá bom? Mas, assim, se isso tiver aliado com uma série de outras
alguns outros métodos e outras ações, pode ser que se torne. Tá bom, Rafael? Obrigada. Continuando, então, então o downsize ele vai estar vinculado à demissão, mas também à reestruturação organizacional. Então, Ferreira 2004, ele vai falar que o downsize é uma técnica aplicada para deixar a empresa mais ágil e competitiva. Pessoal, todos os gestores, todos os administradores, o que eles mais querem é trabalhar com menos pessoas e com mais agilidade, não tenha dúvida disso, né? Uma outra questão interessante é que uma das primeiras ferramentas a serem utilizadas para iniciar um processo de horizontalização nas organizações e reestruturação dos recursos humanos. Então, assim, se eu quero ter... Porque as empresas, antigamente, elas eram verticais, né? Ela tinha ali do chão de fábrica à presidência da empresa. Hoje, muitas empresas ela tem ali um corpo de diretoria, que é, por exemplo, o CEO e os diretores num primeiro nível. Depois eu tenho um nível secundário, que eu posso chamar de coordenação e gerência, e eu tenho um último nível, que é a parte operacional. Então, eu tenho um achatamento dessas organizações, tá? Então, isso fala que a empresa, então, ela vai ficar mais horizontal e não tão vertical. É como se fosse um cabide, ok? Isso fala também muito da questão da descentralização das empresas. Ela está vinculada ao downsize. Quando eu estou muito centralizado, eu tenho aquele castelo grande no organograma. Quando eu estou descentralizado, geralmente meu organograma se parece um cabide. As pessoas elas tendem a ficar uma do lado da outra e não um em cima do outro, tá? Isso é uma diferença aí dentro desse processo. Kevenato, vocês já aprenderam a falar Kevenato, né, pessoal? Ninguém da administração fala Chievenato, não, viu? Kevenato 2008 define o downsize como uma melhoria nos processos de comunicação, ao dizer que o downsize é a primeira ferramenta utilizada para iniciar o processo de horizontalização de uma empresa. Esse é um conceito do Kevenato. Então, quando a gente fala sobre downsize, uma característica que as empresas elas não gostam, não é nem as empresas, são os funcionários. Eles não gostam é porque eles sabem que vai ter demissão. Eles sabem que vai ter alguns cortes na empresa que é necessário para a realização de uma nova metodologia de trabalho. Então, assim, quem for aplicar o downsize, ele vai ser uma pessoa meio resistida na empresa, né? Porque ele vai ali querer fazer coisas que vai mexer ali num conforto, vamos dizer assim, do próprio funcionário. Aqueles que ficarem vão ter muitas atividades extras, mas é melhor ter atividade extra do que, de repente, ser mandado embora, né? Então, esse é um fator que você pode verificar e constatar dentro das próprias organizações. De acordo com Camargo 2017, o motivo da aplicação da ferramenta não é radical, é realmente um corte de pessoal reduzindo a folha de pagamento da empresa. Então aí, pessoal, eu vejo que tem muitas empresas que ficam com medo justamente desse corte, né? Mas não é tão radical assim. É algo que é necessário fazer, mas também de uma maneira mais planejada, tá? Mas essa medida pode e deve ser usada também para a melhoria da capacidade produtiva, da eficiência operacional, tornando a empresa mais leve e dinâmica. A gente já sabe que quanto mais pessoas, mais burocráticas muitas vezes essa empresa é. Então é bom que se torne uma empresa mais leve, mais tranquila e mais eficiente. Isso é que cada gestor ele procura, né, dentro da própria empresa. Uma outra questão é que o downsize deve ser aplicado com cautela, pois o corte de pessoal pode causar gargalos nos processos, atrasando entregas e causando ali prejuízos ao invés de lucros. Não basta apenas cortar pessoal. Pessoal, não sei se vocês sabem dessa questão de gargalos nos processos. O que isso quer dizer?
Deixa eu explicar para você, ou tentar explicar. Quando a gente fala sobre gargalo nos processos, eu estou dizendo um processo, ele pode ter, vamos supor aqui, ó, três máquinas executando um determinado passo da produção. Então, nessas três máquinas, ao total, ela vai resultar um semiproduto de 120 semiprodutos, que vai para uma etapa B. Então, da etapa A vai para uma etapa B. Nessa etapa B, ela está recebendo 120 produtos, correto? Esses 120 produtos, ela precisa ser processada nessa etapa B e, novamente, sair mais 120 produtos para uma etapa C. Quando a gente fala de gargalo, eu estou falando o seguinte, que 120 que está saindo da A para ir para B, ele chega aqui 120, mas se eu tiver um gargalo na minha produção, ao invés dele absorver 120 para sair 120, ele consegue absorver somente, sei lá, 50. E os outros 70 ficam aguardando o processamento desses primeiros 50 saírem para absorver o restante. Então, você imagina só, uma área, vamos supor, de atendimento a cliente. Então, eu mandei ele embora algumas pessoas e, igual o Denilson falou aí, de 10, por exemplo, ficaram 5. Então, pensa de uma pessoa precisar de falar com a empresa e ela não conseguir falar por causa do atendimento, ou seja, ficar ali na fila, na musiquinha, esperando até que uma pessoa possa atender esse futuro cliente ou possível cliente. Então, isso não mostra eficácia, correto? Isso mostra um problema organizacional. Então, eu não posso cortar para isso. Agora, pode ser que eu tenha, sei lá, 100 ligações e eu tenho somente 5 pessoas, mas eu tenho ali uma URA, que é a unidade de resposta audível, que é aquele robozinho que fala, diz que 1 para, diz que 2 para. E talvez você resolve o seu problema nessa URA e você torna o seu processo mais eficiente, reduzindo ali seus funcionários. Tá bom? Então, é bem nisso que vocês precisam entender. Tem alguma dúvida até então? Parece que não, né? Se tiver, vocês me chamam. Continuando o downsize. Então, por que utilizar, então, downsize, né? Por que nós devemos utilizar? Então, Camargo 2017 fala que é possível destacar entre as principais razões para se adotar o downsize. Economia financeira, então, obviamente, menos funcionário, mais a economia, por causa dessa estratégia justamente do enxugamento, né? Então, vai gerar uma economia, redução do número de colaboradores, e a gente sabe o quanto é caro manter um funcionário, né? Então, isso é bem interessante. O aumento da eficiência e produtividade. Então, a gente está falando, então, do desempenho de tarefas dos funcionários remanescentes, também reduzir a ociosidade, aumentando as habilidades daqueles funcionários. Então, ou seja, eles não vão ficar mais ociosos, eles vão aumentar as habilidades. Pessoas que antes faziam somente uma tarefa, agora vai fazer mais tarefas, sem dúvida nenhuma. Então, ou seja, você tem essa aumento ali na sua produtividade. Terceirização, a empresa pode optar também por diminuir seu corpo de funcionários e também verificar ali a contratação de pessoas de fora, né, de prestadores de serviço. Isso também é algo muito bom, muito positivo para a organização. Fusões, aquisições ou privatizações, né? Então, com a fusão de empresas, pode haver, então, o encontro de funções semelhantes, gerando ali a necessidade ali de demissão de funcionários. Isso mostrando que se eu estou com uma empresa e adquirir uma outra, eu vou então unir essas duas atividades. Ao unir essas atividades, eu vou ter, por exemplo, 2 financeiros? Não preciso ter somente uma. Então, pego o melhor das duas e consigo fazer uma junção ali, tá? Quais são as vantagens, então, do downsize? Redução de pessoal, nós já falamos. Corte de gastos da folha de pagamento, que isso é bem importante também.
Redução de maquinário sobressalente, ou seja, vamos deixar somente aquilo que é necessário, e corte das despesas operacionais. Pessoal, dessa questão aí, por exemplo, que a gente tem tido de pessoas trabalharem nas suas próprias casas, a empresa tem economizado com isso também, né? Luz, água, telefone, uma série de coisas, a empresa também tem tido algum tipo de economia, né? Quanto mais os funcionários estão dentro da empresa, eles têm gastos ali com uma série de manutenções que precisam ser, né, dados tanto para o prédio quanto para o funcionário. Quais são as desvantagens, então, do downsize? Ela vai abalar uma imagem da empresa, se feita de uma maneira não planejada ou talvez de uma maneira errada, né? Então, a gente teve uma situação da Fiat Automóveis alguns anos atrás, quando eles automatizaram, colocaram vários robôs na linha de produção. Eu lembro que foi uma demissão em massa ali de não sei quantos, acho que foi mais de 100 funcionários, e aí deu uma abalada na imagem da empresa. Isso tem que tomar muito cuidado para que isso, de fato, não traga algo negativo para a própria empresa, né? A desvalorização também do valor do mercado da empresa, a empresa que tem ações ali na bolsa, ela pode ter algum tipo de desvalorização. Formação de gargalos, foi o que eu expliquei para vocês de gargalos, na sua linha de produção. Quando eu falo linha de produção, entenda também serviços, tá? Vamos falar que dos serviços, vamos dizer, na parte de cosmético, não, de serviço de cabelo, por exemplo. Às vezes você tem um funcionário que só chega, lava o cabelo da cliente para que a cabeleireira não perca esse tempo, coisa nesse aspecto. Talvez é uma para cada cabeleireira. Você pode reduzir para uma só para atender todas elas. Isso é uma maneira de fazer ali para não deixar os gargalos acontecerem. Insegurança entre os funcionários por causa da questão da demissão. Então, pessoal, quando a gente fala sobre essa questão de downsize, a gente precisa, então, entender que tem situações que vão nos obrigar a tomar esse tipo de decisão. Por exemplo, do Covid-19, algumas empresas precisaram realizar um downsize nesse momento. Então, foi uma situação exógena, que é de fora para dentro, ok? E o endógena é de dentro para fora. Então, a gente tem tanto casos empresariais que fazem isso de uma maneira endógena, ou seja, o corpo ali de acionistas, de diretores se reúne e fala, olha, nós vamos ter que reduzir. E aí é algo que eles resolveram internamente e vão fazer esse tipo de ação. Tem outras que é de uma maneira exógena, que é o Covid, por exemplo. Todo mundo teve que se adaptar a essa nova maneira. Então, vamos lá fazer reduções, ver métodos de trabalho, vamos resolver essa situação. Ok? E aí, pessoal, quando a gente faz algumas perguntas que são importantes para as organizações se tratando do downsize, a gente tem que entender o seguinte: antes do downsize, onde que essa empresa ela estava? E depois, onde que ela quer chegar? Então, eu não faço um downsize sem metas e sem objetivos. Se eu tenho, por exemplo, uma lucratividade de 10 mil reais, por exemplo, eu quero chegar numa lucratividade de, sei lá, 20 mil, uma das coisas que eu posso fazer é aumentar meus clientes, aumentar meus produtos, aumentar minha maneira, né, de atuação, para chegar nos 20 mil. Outra possibilidade também é eu também reduzir as minhas despesas para que o lucro aumente, ok? Então, essa questão do downsize, eu preciso ter metas para eu chegar até um determinado lugar, para que eu consiga saber quais são os tipos de redução, quais são os investimentos que eu tenho que fazer para que, de fato, isso ocorra. E isso é algo muito relevante para que a gente possa considerar, né, nos dias de hoje, porque isso é extremamente importante para o administrador e para o gestor entender esse aspecto, né? De onde e para onde você vai. Vamos entrar agora. Até então, pessoal, tá ok? Vocês estão
Estão tranquilos? Sim? Não? Às Sim, sim. vezes? Tá sim, professor, tá tranquilo. Passos para implementação. Como que a gente implementa, então, o downsize? Então, a gente vai primeiro fazer uma identificação, a gente vai ver, então, as atividades da empresa, a gente vai ver a estrutura organizacional, a gente vai ver, então, o papel de cada um, né, que executa dentro da empresa, e qual que é a cultura que eles preservam dentro dessas empresas também. Também eles vão realizar então um estudo prévio para saber onde que essa empresa estava e para onde que ela quer chegar, para a gente falar sobre o alcance da meta, tá? Diretoria então realiza reuniões com os funcionários, deixando claro quais vão ser as mudanças, o tempo dos colaboradores, para que eles entendam se eles querem de fato ter esse tipo de mudança ou não, porque pode ser que algum funcionário fale, olha, eu não quero participar disso, tá? Então, isso também é uma maneira de se pensar, tá? Também, eles verificam também, se tratando da gerência, sobre o layout, né, do ambiente, algo mais dinâmico, algo que possa remeter a essas empresas mais contemporâneas. Não sei se vocês percebem, mas essa questão de empresas que hoje em dia elas são mais modernas, eles sempre optam pelaquele tipo de sala, uma sala maior, onde tem ali pontos de trabalho, como se fosse um telemarketing, né? Onde tem ali uma empresa, onde tem vários, você senta na frente do outro, que do seu lado tem uma outra mesa, que do outro lado tem outra mesa, e isso faz com que a comunicação naquele ambiente seja melhor, mas você não tem uma sala específica, né, para trabalhar. Então, isso faz, muitas vezes, que várias pessoas executem atividades, assim, diferenciadas e consigam ali ter uma comunicação bem mais efetiva. Esse tipo de layout, geralmente, é um layout mais moderno e, às vezes, chama de clusters, né, que é como se fosse células de trabalho, né? Então, isso é um ambiente bem mais, bem mais atual e bem mais interessante para esse tipo de negócio, né, de metodologia. Também foram criados, então, funções de cargos que talvez são extintos e vão precisar, então, de ter, ou vão ter, então, ali funções diferenciadas para determinados funcionários. Então, eu posso ter um funcionário que é analista de atendimento, mas aí depois ele pode ser analista de atendimento e suporte técnico, por exemplo. Então, é feito também esses ajustes necessários para essa nova estrutura, tá? Plano de ação, então, em andamento. Então, a gente pensa, então, nessa questão de diminuição desses níveis hierárquicos, né? Sempre pensando na questão do volume de funcionários para aquela empresa. Os colaboradores, então, que permaneceram, vão passar, então, para treinamento de trabalho, vão ser redefinidos em novas equipes de trabalho, para que, de fato, ofereçam para a organização aquilo que se espera. Após a conclusão desse treinamento, vai ser exigido, então, maior nível de conhecimento, disposição e, assim, uma certa motivação desse funcionário para estar trabalhando nessa própria organização. Então, dentro disso, é sempre necessário fazer essas análises, e uma delas é a análise de mudança, que vai verificar melhor relacionamento com os clientes, e geralmente vai ser menos pessoas para falar com os clientes, então vai ser investido mais nessa parte de relacionamento, e a regularização do organograma com ênfase nos clientes. Na sua matéria de organização, sistemas e métodos, vocês vão ver tipos de organograma e vão ver que alguns organogramas são voltados para cliente, outros são voltados para projetos, outros são voltados para estrutura, e aí, nesse caso, o mais interessante é ter um relacionado a clientes, tá? Que mais de análise de mudança? Descentralização dos processos. Vocês já devem ter estudado sobre centralização e descentralização. Quando eu falo de centralização, é uma pessoa ou poucas pessoas no poder direcionando todas as outras pessoas da própria empresa. Então, às vezes eu tenho ali um chefe,
o dono da empresa ali para assinar qualquer tipo de mudança que ocorra para essa empresa. Essa é uma empresa centralizada. Quando eu falo de descentralizada, às vezes eu tenho ali um diretor, onde ele tem ali vários outros gerentes, ele coloca as metas e fala, olha, gerente, eu não quero saber a maneira que você vai fazer, eu quero que essa meta seja alcançada, né? Então, isso faz com que esse gerente tenha uma autonomia de trabalho para gerar esse tipo de negócio, tá bom? Redução de níveis hierárquicos de 5 para 2. Isso aqui, tudo que eu estou te falando, foram análises que realmente ocorreram. Não necessariamente é uma regra, tá bom? De 5 níveis hierárquicos é o quê? É, por exemplo, diretor, aí eu tenho, não, presidente, né, CEO, diretoria, gerência, coordenação e funcionários, ok? Então, se eu vou dividir somente em 2 áreas, então estou colocando aqui corpo gerencial, de repente, e funcionários. Então, eu não tenho tantos outros cargos dentro dessa hierarquia mais, tá bom? Um layout mais dinâmico e comunicativo de acordo com o layout, né? Como é que foi, então, assim, o processo, então, do downsize? Então, não é bom que se corra com esse processo, que tem ali uma certa rapidez para isso, porque, de fato, isso não é bom. E isso vai, bem planejado, ele pode ocorrer aí um tempo de 2 anos, 1 ano, dependendo da situação da própria organização. Se for algo bem incisivo, é algo que, de repente, vai ter problemas nessa parte de comunicação, na parte de imagem e em outras partes aí que podem ocorrer dentro da empresa. A alta diretoria foi bem honesta com os funcionários, pois esclareceu de uma maneira clara como seriam as mudanças e como todos os colaboradores que quisessem permanecer ia contribuir, né, com tudo, com o sucesso desse downsize, né, desse processo de mudança. E aí, pessoal, dentro dessa ferramenta e pensando assim de uma maneira geral, a gente vai ver que esse downsize, de uma forma mais agressiva, vai ter então resultados ruins. Mas se isso for difundido na organização, bem explicado, e tendo um prazo ali de maturidade, ele é bem interessante para a empresa e faz com que a empresa tenha, então, uma assertividade nos seus processos, tá? E também os funcionários, eles acabam tendo ali, eles sendo melhor aproveitados na empresa, ganham mais, sem dúvida nenhuma, porque vão fazer mais atividades, enfim, ambos só têm a ganhar. Quem fica, obviamente, né? E a empresa no geral, ok? E aí, pessoal, me fala sobre dúvidas agora. O que vocês me falam? Professor Oi. Jefferson, eu não peguei o início da aula. Essa matéria que você está explicando está dentro do Kevenato? Sim, o Kevenato, talvez o Kevenato ele não vai ter um capítulo de downsize, tá? Mas na primeira aula que nós tivemos aqui pelo computador, EAD, nós falamos de algumas, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas nós falamos sobre algumas ferramentas, qualidade total, nós falamos sobre downsize, nós falamos sobre outras que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver aqui quais são as outras. E aí, uma vez que a gente falou sobre essas ferramentas, eu comecei então a estratificar agora nessas aulas, né, que a gente vai ter. Por exemplo, falamos também de reengenharia, falamos de benchmarking. Então, eu preparei um conteúdo específico para cada um desses assuntos, para a gente poder dar uma desdobrada e que vocês saiam dessa aula sabendo, então, o que é um downsize, o que é qualidade total, o que é reengenharia, que isso é importante para vocês nas outras disciplinas. Ok, Jefferson? Entendi. Beleza. Então, a aula passada você estava, de ontem? Sim. Então, eu não nós falamos peguei sobre o inicinho da sua aula hoje, os 3 Entendi. primeiros minutos. Aí eu não entendi que negócio é esse. Tá bom. A gente está falando de downsize, tá? Que é uma técnica utilizada nas empresas para redução ali de custo e otimização ali da própria organização. Essa aula foi gravada, tá, o Jefferson? Então vai estar disponível lá na sala de aula e depois vocês podem pegar.
Até porque talvez o motivo que você não pegou, os minutinhos aí, eu estou propondo para o pessoal que quando a nossa aula for segundo horário, se eles quiserem, se a sala quiser no geral, eu posso começar alguns minutos antes. Em vez de começar 21 horas ou 21h15, eu começo ali, sei lá, por volta de 20h40, que eu sei que o professor do primeiro horário, de repente, já terminou, né, a sua aula, e vocês estão, assim, vamos falar no tempo de intervalo, mas a verdade é que quanto melhor a gente terminar essa aula mais cedo, eu acho que todo mundo ganha com isso. Então, quando for dando ali para 9, enfim, 8h20, 8h20 não, 8h40, eu já vou entrar na sala e já vou começar a passar algumas informações, que eu sempre passo antes da gravação, e quando eu começar a gravar já é a aula de uma maneira específica, só para vocês se programarem, tá bom? Mas eu não gostei muito dessa ideia aí, não. Porque é o Não, horário do vocês querem? lanche, nossa, eu tenho que fazer meu lanche. Ué, então tudo bem, eu por mim eu estou à disposição, tá, Jefferson? Tá Aí bom, vocês então, olham, obrigado. olham com a turma e vejam o que vocês resolvem. De uma certa forma, a aula sempre vai estar gravada, mas se a gente começar sempre no horário, pode ser que a gente gaste um tempo maior, mas fica a critério de vocês. Eu só quero aqui ajudar. Por mim, tá tudo muito tranquilo, tá? Professor, pode ficar Beleza. tranquilo, tá? Obrigado. Sobre a matéria, pessoal, e aí? Alguém tem alguma pergunta? Quer dar alguma contribuição? Não? Até Tipo então, assim, para mim, tranquilo. é? Eu também. O problema é amanhã, mas hoje é tranquilo. O material vai estar lá na sala, tá? Eu vou ver se eu consigo alguns vídeos práticos relacionados a downsize, eu vou colocar lá. Uma semana eu vou dar exercício, a outra semana não, tá bom? Ou uma aula sim, uma não. Vou ver essa questão. Então de repente eu deixo aí para vocês, porque não vai ter aula na terça-feira por causa do feriado. Então eu vou deixar alguma coisa para que vocês façam aí relacionado a esses dois assuntos, tanto a qualidade total quanto o downsize, tá? E aí vocês conseguem realizar a atividade e postarem lá no grupo para mim, tá bom? Lembrando que a data do livro também está chegando, tá? Data do livro, se eu não me engano, vou olhar nos meus arquivos, mas é no dia 29 de abril para entregar o livro. Alguns já começaram a me mandar, muito bom. E você que está ainda pendente, né, se programe para isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, Tranquilo. nossa aula fica Ok. por aqui, tá bom? Vou deixar o vídeo lá para vocês e até a próxima aula, tá? Fique com Deus. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Falou. Com Deus, boa noite, até. Boa noite. Boa noite. Boa noite.